Olá a todos, agora a gente vai para a parte 2 da revisão. Eu sou a professora Manuela e vamos então ver quais são os conteúdos que a gente vai ver agora. Então, a gente vai começar vendo o que é uma circunferência. Nós já temos aí ao lado a figura. A circunferência é uma região do plano formada por pontos que são equidistantes de um ponto fixo. Então, olha só essa palavrinha aqui, equidistante, significa que estão à mesma distância deste ponto fixo. Vejam que qualquer ponto aqui que eu tocar nessa circunferência em azul, ela vai ter a mesma distância nesse ponto fixo aqui. Então, esses pontos todos, a mesma distância desse ponto central, que é o centro da circunferência, vai ter a mesma distância e vai formar a nossa circunferência. E a gente tem os elementos da circunferência. A gente sempre vai ter na circunferência o raio, que é esta medida, que vai do centro até a extremidade, ó. O raio, ele é constante, ele sempre tem a mesma medida, independente do ponto da circunferência. Então, a mesma medida da borda da circunferência até o centro vai ser o raio dessa circunferência. A gente também tem o diâmetro. O diâmetro é essa linha reta que passa aqui pelo centro e vai de uma extremidade à outra da circunferência. O diâmetro ele pode estar em várias direções, olha só. Desde que ele passe aqui pelo centro. Temos aqui, ó, mais uma medida do diâmetro. O diâmetro, ele divide a circunferência exatamente ao meio. A gente também tem a corda. A corda está aqui, ó. A gente vai já ver o que significa, qual é o conceito de corda, ok? Olha só, como eu falei, o segmento que une as duas extremidades e passa pelo centro é o diâmetro. E tem uma informação bastante curiosa aqui sobre o diâmetro. Vejam. Vou desenhar aqui em vermelho o diâmetro, olha só. Veja que ele passa a dividir a circunferência ao meio. E se a gente precisar verificar qual é a medida desse diâmetro, a gente consegue ver que ele é 2 vezes o raio. Então, a gente pode dizer que o diâmetro é igual a 2R, porque a gente soma as duas medidas do raio para poder formar o diâmetro. Então, a gente também pode dizer que o diâmetro é o dobro do raio. Então, quando a gente tem uma circunferência onde a gente tem o raio, para a gente saber o diâmetro é só a gente multiplicar por 2. E o outro segmento de reta que una dois extremos da circunferência e que não passe pelo centro é chamado de corda. Então, vamos voltar para a nossa figura. Onde é que a gente tem uma corda? Aqui, ó. Ela une duas extremidades da circunferência, mas não passa pelo centro. Quando passa pelo centro, nós temos o diâmetro, mas quando não passa pelo centro, ó, por exemplo, essa aqui que eu estou desenhando em verde, ela é uma corda. Ela está unindo um ponto da circunferência com o outro sem passar pelo centro. Então, a gente pode deduzir aí que a gente pode localizar várias cordas aqui na circunferência, ó. Temos essa corda aqui menor, temos essa outra, temos uma menor. Sempre ela não vai passar pelo centro da circunferência.
Só quem passa pelo centro da circunferência é o diâmetro. Então, com o que a gente viu até aqui, vamos fazer uma aplicação. Determine o raio de uma circunferência que possui diâmetro igual a 20 centímetros. Então, olhem só a informação que a gente tem. Quem é o diâmetro? É essa medida aqui, que vai de um extremo ao outro da circunferência e passa pelo centro. Também pode-se dizer que é aquela linha reta que divide a circunferência exatamente ao meio. Mas a gente quer saber o valor do raio. A gente já sabe, a gente já viu que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, 2 vezes R. Então o R ele vai ser quem? Ele vai ser a metade do diâmetro. Professor, eu preciso decorar essa fórmula? Eu preciso pôr desse jeito? Não necessariamente, você pode fazer direto também. Se eu sei que o diâmetro é 20 e o raio é a metade desse valor, olha só, daqui para cá a gente tem 20 centímetros. Então, logicamente, a metade desse valor, que é o raio, vai ter o quê? A metade de 20, que é 10 centímetros. A gente pode fazer dessa maneira e já obter a nossa resposta. Mas a gente também pode usar a fórmula aqui. Então, a gente vai ter R igual a 20 sobre 2. 20 dividido por 2, bem simples, é igual a 10. 10 centímetros. Lembrando que sempre que for mostrada para a gente a unidade de medida, a gente deve repetir. Se o diâmetro foi dado em centímetros, a metade dele, que é o raio, também vai ser dada em centímetros. Perímetro da circunferência. O perímetro da circunferência, ele também é chamado de comprimento da circunferência e a gente representa ele pela letra C. Imagina que a gente corta um ponto qualquer da circunferência e estica até que seja encontrado um segmento de reta. Ou seja, se a gente tem aqui uma circunferência, ó, corta um pedaço dela e estica. Essa circunferência passa a ser o quê? Uma linha reta, não é verdade? E a gente consegue fazer essa medida, a gente consegue ver qual é esse comprimento. Então, para determinar esse comprimento, houve muitos estudos, principalmente aqui pelo filósofo grego Arquimedes. O que ele fez? Ele percebeu que a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro sempre resultava em um mesmo número. E esse número foi chamado de π. E ele é denotado por este símbolo aqui. Então, o que o Arquimedes percebeu? Que toda vez que a gente dividia o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, dava esse resultado aqui, que é próximo de 3,14. Π é aproximadamente 3,14. Então, daí, ele criou uma fórmula para a gente calcular o comprimento de qualquer circunferência. É só a gente multiplicar a constante π pelo diâmetro. Porém, a gente sabe que o diâmetro de uma circunferência é o dobro do raio. Aí a gente pode substituir o diâmetro aqui pelo dobro do raio. Então, a fórmula para calcular o comprimento ou perímetro da circunferência fica igual a π vezes 2 vezes r. Aí foi organizado de outra maneira. Como é uma multiplicação em todos esses três termos, não importa a ordem. Aí ficou convencionado que o comprimento da circunferência é igual a 2πr, que é só multiplicar o 2 pelo 3,14 pelo valor do raio da circunferência. E como eu já disse para vocês, a gente geralmente usa o valor de π como 3,14. Por que eu falei geralmente a gente usa 3,14?
Porque, na verdade, o valor de π, ele não é exatamente 3,14. Ele tem vários algarismos aqui que se seguem, 15 e assim por diante. Mas isso a gente vai ver em outro momento. Hoje a gente só precisa aprender que a gente vai usar esse valor para π, 3,14, somente com 2 casas decimais. Então, dessa razão, a gente pode encontrar a expressão para determinar o comprimento da circunferência em função do raio. Ou seja, quando a gente tem o valor do raio de qualquer circunferência, a gente consegue encontrar o valor do seu comprimento utilizando essa fórmula. A gente já vai ver uma aplicação dessa fórmula. Olha só, determine o comprimento de uma circunferência de raio 25 centímetros. Então, o que a gente viu? Que o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes π vezes r. Então, a gente só faz substituir o valor do raio. Vejam que foi dado o valor do raio da circunferência igual a 25 centímetros. Então, nós vamos ter C igual a 2 vezes π vezes 25. A gente não vai substituir o valor de π por 3,14. Por quê? Porque aqui no comando da questão não está pedindo para a gente substituir o π. Então, a gente não vai precisar. Então, a gente só multiplica direto aqui, ó, 2 vezes 25, que é igual a 50. 50 π centímetros. Lembrando, o π é um valor. Quando a gente multiplicar por 50, esse resultado, ele também vai continuar sendo em centímetros. Por quê? Porque a gente tem uma medida de comprimento. Olha só, o raio, ele tem um comprimento, que é de 25 centímetros, e a circunferência também, ó, tem um comprimento. Esse comprimento, quando a gente for medir, ele também vai ser dado em centímetros. Por isso, o comprimento dessa circunferência aqui é igual a 50 π centímetros. Agora vamos para o círculo. O que é um círculo? Observem essa figura em azul. Ela pode ser parecida com a circunferência, mas não é exatamente a mesma coisa. A definição do círculo é decorrente da definição de circunferência. Qual é a diferença? O círculo é a região interna da circunferência, ou seja, o círculo é tudo isso aqui. É toda essa área plana que está dentro da circunferência. Aí, fazendo o comparativo, a circunferência é o quê? É a extremidade, é a borda do círculo, ó. Essa aqui é a circunferência e o círculo é o que está aqui dentro da circunferência delimitado por essa circunferência, ok? Aí o círculo também ele vai apresentar os mesmos elementos que a circunferência, justamente porque eles vão coincidir. Olha só, temos o raio, que é a distância do centro a qualquer ponto da extremidade da circunferência. Temos o diâmetro, que é aquela medida que divide a circunferência ao meio. E temos a corda, que é uma medida que une dois extremos da circunferência, desde que não passe pelo centro da circunferência, que coincide com o centro do círculo. Área do círculo. Para calcular a área do círculo, a gente usa essa fórmula aqui, πr ao quadrado. Então vejam, para calcular a área, a gente também precisa só do valor do raio do círculo. A gente tem aqui uma aplicação para calcular a área do círculo.
Um círculo possui raio igual a 5 centímetros. Determine a sua área. Então, a gente acabou de ver que a área de um círculo é igual a π vezes r elevado ao quadrado. E a gente já tem o valor do raio. O raio é igual a 5 centímetros. Então, a gente substitui esse valor. Área igual... Novamente, vejam que na questão não está pedindo para a gente substituir o valor de π. Então, a gente vai deixar o π como ele está aqui dessa forma. O raio é 5 e a gente eleva ele ao quadrado. A área vai ser igual, repetimos o π, 5 ao quadrado é 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é quanto? 25, né? Então, nós temos que a área é π vezes 25. Para ficar mais padronizado, a gente diz que a área é igual a 25π. Lembrem que a ordem dos fatores da multiplicação não vai alterar. Então, se a gente multiplicar π por 25, o resultado vai ser o mesmo que 25 vezes π. Porém, a área ela tem uma unidade de medida. Se o raio foi dado em centímetros, a área deve ser dada em centímetros quadrados. Por quê? Porque é uma região plana. Então, temos aqui a área deste círculo igual a 25π centímetros quadrados. Agora a gente vai falar de experimentos aleatórios. Então, há certos experimentos ou fenômenos que, embora sejam repetidas muitas vezes e sob condições idênticas, não apresentam os mesmos resultados. Temos aqui como exemplo, jogar uma moeda. E jogar uma moeda envolve uma situação aleatória. Por quê? Apesar da gente ter certeza que vamos ter como resultado ou a cara ou a coroa, a gente não tem certeza qual das duas vai cair, ou qual das duas vai cair com maior frequência quando a gente for sortear. Então, por isso que a gente diz que é uma situação aleatória. Não é possível dizer com exatidão o resultado, como eu falei, né? Mas a gente já sabe quais os resultados que a gente pode ter. Então, vamos ver outros exemplos de eventos aleatórios. Lançamento de um dado não viciado. Quando a gente joga um dado, a gente sabe que pode cair uma das 6 faces, mas a gente não tem certeza qual que vai cair. Resultado de um jogo de roleta, onde tem vários números. Novamente também, a gente sabe quais são os números que estão lá, mas a gente não tem certeza qual o número que vai sair. Número de pessoas que ganharão em um jogo de loteria. A gente também não sabe. Às vezes não acontece de ter um ganhador, às vezes não ganha ninguém, às vezes ganha uma pessoa, às vezes ganha mais de uma pessoa, não tem como a gente saber. Mas a gente tem como calcular as chances de ganhar ou perder em uma dessas situações. E aí que entram os nossos experimentos aleatórios. Nos experimentos aleatórios, o conjunto formado por todos os resultados possíveis a gente chama de espaço amostral e representa aqui pela letra S. Qualquer subconjunto, ou seja, qualquer pedaço do espaço amostral é chamado de evento. Para a gente ver isso na prática, como que funciona? Olha só, temos aqui um experimento aleatório, lançar um dado perfeito e observar a face voltada para cima. Então, o espaço amostral desse experimento é o conjunto de todos os resultados. Então, em um dado, a gente tem as faces 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente pode obter qualquer um desses 6 resultados. Aí a gente vai verificar aqui a ocorrência de um evento.
o evento A ocorre um número par. Quais são os números pares de um dado? Estão aqui, ó, 2, 4 e 6. Então, esse evento aqui, ele tem 3 elementos, são esses 3 valores, e aí a gente indica que o número de elementos desse evento é igual a 3. Aí, para calcular a probabilidade de um número sorteado em um dado ser par, a gente vai usar a razão entre o número de resultados favoráveis e o número de resultados possíveis. Por exemplo, no lançamento de um dado não viciado, qual é a probabilidade de sair um número menor do que 3 na face voltada para cima? Então, a gente vai anotar os dados. Qual é o evento que a gente quer que ocorra? Ocorrer um número menor do que 3. Bom, o nosso espaço amostral são as faces do dado, correto? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quando a gente sorteia um dado, pode cair qualquer um desses 6 números. Mas aí a gente quer que ocorra um número menor do que 3. Quais são os números aqui que são menores do que 3? O 1 e o 2. Então, a gente quer uma dessas duas ocorrências. Está aqui, ó. Evento A gente quer um número menor do que 3. Os números menores do que 3 são o 1 e o 2. Então, N de A é igual a 2. Aí, para calcular a probabilidade de sair o 1 ou 2, a gente divide o número do evento, que é 2, e o número total do espaço amostral, que é 6. Então, a probabilidade de ocorrer o evento A gente chama de P de A, mas vocês não necessariamente precisam colocar isso aqui. Se vocês já quiserem colocar direto o valor, não tem problema. Qual é essa probabilidade? A quantidade que a gente quer que ocorra, uma dessas duas. Então, a quantidade é 2, dividido pela quantidade que a gente pode obter, que é 6. Então, dividindo 2 por 6, a gente pode simplificar essa fração, ó. 2 dividido por 2 e 6 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1, 6 dividido por 2 é 3. Então, a probabilidade da gente sortear ou o número 1 ou o número 2 é 1 sobre 3. Então, dessa forma, a gente consegue obter várias outras probabilidades. Como eu falei, a probabilidade, ela ajuda a gente a saber as chances que a gente tem. A probabilidade, ela pode ser calculada de várias formas. A gente pode representar ela em forma de fração, em forma de número decimal ou em forma de porcentagem. E para que ela serve? Justamente para a gente calcular as chances. Nas chances de obter um número apenas em um dado, por exemplo, se eu quero sortear só o número 5, essa chance ela vai ser grande ou vai ser pequena? Vai ser pequena, porque eu só quero um número de um total de 6. Onde seria mais fácil de eu ganhar, de eu acertar? Numa opção de cara ou coroa, quando eu fosse jogar uma moeda. Eu teria mais chance se eu respondesse uma das duas, né? Obviamente, a chance é de 50%. Metade de chance eu tenho de obter cara, metade de chance eu tenho de obter coroa. Mas o espaço amostral, ele é reduzido. Então, fica mais fácil da gente saber a nossa chance de acertar. E assim a gente consegue ir trabalhando a probabilidade. Bom, aqui a gente encerra essa parte da nossa revisão. Até a próxima!